Será que é possível a pessoa sorrir mesmo em momentos difíceis, momentos que a vida parece não ter sentido, momentos de dor, momentos de provações difíceis da vida? O que você acha? É sobre esse assunto que nós vamos estar falando nesse vídeo. Eu quero ler alguns textos da Bíblia para que nós possamos ver qual é a opinião dos autores da Bíblia. Certamente, eu não tenho dúvida do que vou falar. Eu não acho que tenha qualquer possibilidade da pessoa sorrir quando ela está passando por um momento trágico, um momento difícil na vida. Por exemplo, você acha que é possível a pessoa sorrir quando ela sabe que um parente seu acabou de morrer, acabou de falecer? Você acha que é possível a pessoa sorrir num momento difícil, um momento de perda, um momento de morte? E o que dizer de um momento em que a pessoa está doente? A pessoa está com uma enfermidade grave, que ela precisa de um tratamento sério, que pode até mesmo levar a sua vida, né? Ela pode perder a vida por consequência daquela doença. Você acha que é possível sorrir? É possível ter alegria, ter prazer num momento como esse? Pois é, meus amigos, são essas coisas que nos fazem questionar, que nos leva a refletir, a meditar e encontrar a lógica, encontrar, né, a resposta. Eu quero ler com vocês pelo menos dois textos da Bíblia, dois ou três. O primeiro texto nós vamos encontrar no livro de Tiago. No livro de Tiago, no capítulo 1 de Tiago. Capítulo 1 de Tiago. E no verso 2 diz o seguinte: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria. Tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Então, olha o que diz esse texto aqui, né? Está dizendo, está aconselhando aos seguidores da fé, aos seguidores dessa religião, que eles têm que se alegrar, eles têm que encontrar motivos de felicidade, mesmo passando por todos os tipos de provações, por todos os tipos de dificuldades na vida aqui na Terra. Vê se você concorda com a Bíblia. Você é um crente. Você é um servo de Deus. Você crê na palavra da Bíblia. Você acredita que a Bíblia ela é a palavra inspirada de Deus, certo? Pois é. Agora eu te pergunto, você consegue sorrir você estando com fome? Você consegue sorrir vendo seu filho pedir o pão e você não ter nada para dar a ele? Você consegue sentir prazer, sentir felicidade num momento como esse? Você consegue sorrir quando você está doente? Como eu falei no começo do vídeo, quando você está doente? Quando você vê a sua mãe, o seu pai internado numa UTI de hospital, passando por um momento crítico de saúde, você consegue achar graça? Você consegue se alegrar, ter prazer numa situação dessa? Você acha que isso é normal para uma pessoa que tem plena capacidade intelectual, né, de entender as coisas? Uma pessoa normal, uma pessoa boa do juízo? Você acha que é normal isso? Porque é isso que a Bíblia está aconselhando. Veja o grau da idiotice do autor que escreveu esse texto. Ele não estava se preocupando com o estado emocional de ninguém.
de ninguém, principalmente daqueles que têm a Bíblia como a palavra inspirada, palavra sagrada de Deus. Esse autor, ele não estava vivendo nesse mundo. Eu não sei em que mundo ele estava ao escrever isso, porque isso aqui é impossível que você, que qualquer pessoa na face da terra consiga praticar, consiga fazer. Digamos que eu tenha sofrido um acidente trágico, um acidente de carro, um acidente de moto, qualquer que seja o acidente, e eu tenha uma fratura exposta. Ali, eu estou me contorcendo de dor, eu estou praticamente agonizando, e o autor está dizendo que a pessoa tem que sentir alegria, ela tem que sentir prazer, ela tem que tomar aquele momento, aquela situação, como um motivo de sorrir. Ela tem que sorrir mesmo estando sentindo dores. Vê se você concorda com isso. Vê se isso tem lógica. Agora imagine você, nesse momento crítico que os povos palestinos, o povo de Israel, estão passando, estão enfrentando, sendo o tempo todo ameaçado de morte, bombardeio para todos os lados. Como é que eles conseguem ficar felizes? Como que as crianças, elas conseguem sorrir? Como elas conseguirão brincar no momento desse? É assim que a Bíblia está aconselhando. A Bíblia está exigindo que os seus fiéis, os seus seguidores, tenham felicidade mesmo em momentos difíceis da vida. Momento em que estão doentes, em que estão passando fome, momento de desemprego, momento de violência, enfim, momento em que a vida parece perder o sentido. A Bíblia vem e te aconselha você a sorrir. E te aconselha você a sentir prazer nesses momentos. Porque essas provações vêm de Deus. Entende? Essas provações que você está passando vêm de Deus. A fome, a violência, a morte, a doença, a dor, todas elas, segundo o conceito do autor, vêm de Deus. É Deus quem está te provando. É Deus quem está te provando. E eu tenho ainda outro texto, aqui mesmo na carta de Tiago, nesse mesmo capítulo, e no verso 12, que diz o seguinte: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação. Porque, depois de ter sido provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Bem-aventurado o homem que suporta as provações, porque depois de ter sido provado, ele vai receber a coroa da vida, cuja coroa Jesus vai entregar para aqueles que o amam. E aí eu pergunto, tem sentido isso? Você suportar todo tipo de sofrimento aqui, dor, fome, escassez, dificuldade, perseguição, a morte, todas essas dificuldades, todas essas aflições da vida, você acha justo, você acha que isso tem sentido? A pessoa passar por tudo isso, sofrendo aqui nessa vida, e esperar a recompensa no mundo espiritual? Como é que a pessoa pode ter alegria? Alegria, que eu saiba, é um sentimento maravilhoso, um sentimento de vitória, um sentimento de conquista, um sentimento que você desperta a partir de ver uma situação boa na sua vida, um momento alegre com a família, onde todos estão desfrutando de saúde, onde tem o que comer com abundância, onde estão se sentindo seguras. Isso gera felicidade, isso gera prazer. É você adquirir um bem, né? Um móvel, um objeto que você tanto sonha, que você busca. É você encontrar um parente que estava perdido. É você se sentir seguro. Isso sim gera o prazer, a felicidade.
Agora eu não sei que cargas d'água esse camarada tirou da cabeça essa ideia para ele escrever nesse livro chamado Bíblia, um livro que é considerado pelos evangélicos, por todos os religiosos que acreditam em Deus, um livro chamado de sagrado. Como é que as pessoas conseguem sentir prazer, sentir felicidade no momento de doença, de dor, de tristeza, de fome, de perseguição e de morte? Eu completamente fico abismado com um texto desse. Sem falar que na carta de Pedro, 1 de Pedro, capítulo 1, verso 6 diz: nisso exultais, ou seja, regozijem-se, explodam de alegria, celebrem, façam festa, se animem. Nisso em quê? Vamos ver o que diz. Embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Nisso o quê? Nas provações. Nisso, exultai, celebrai, pulai, brincai, se divirtam, sintam felicidade, sorriam nos momentos de dificuldades, de provações. Então quer dizer que o crente, ele mesmo velando um parente, um ente querido, uma pessoa amiga, ele não tem que chorar, ele não pode chorar, ele tem que se alegrar. Ele tem que sorrir, porque depois vai vir uma recompensa. Olha, aí o autor já coloca, não é, um presente, uma recompensa. Você não precisa chorar, você não pode chorar, você tem que transformar isso em alegria, em felicidade. Você está vendo um filho seu doente, você está vendo o seu pai e sua mãe passando por um momento difícil, você não pode sentir tristeza. Você tem que sentir alegria. Veja só, pessoal, isso é um masoquismo. É um masoquismo. Sendo que, para fechar esse raciocínio, eu ainda vou ler do livro de Deuteronômio, capítulo... Deixa eu ver aqui. Livro de Deuteronômio, agora no Velho Testamento. Nós lemos no Novo Testamento. Mas há quem diga que o Novo Testamento não é sagrado porque não fala de Deus como... Não é tão inspirado quanto a Torá, o Tanar, né? Que o Tanar são 3 compêndios. É a Torá, os profetas e os escritos. Né? Então vamos lá. Deuteronômio, capítulo 8 e verso 2, que diz assim: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com maná, que não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que nem só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor. Então veja, o texto do Velho Testamento está dizendo que Deus levou o povo de Israel, segundo a lenda do texto, que isso nunca aconteceu de verdade, até porque não tem registros históricos, arqueológicos de que Israel viveu no Egito durante 400 anos e que foi escravo e que construiu muitas coisas lá, como contam os textos lendários da Bíblia. E também é fato que não existe Deus nenhum. Deus é apenas uma invenção da cabeça dos homens, com o propósito de controlar as massas, né, de dominar, de guiar, de ameaçar, de coagir as massas, as pessoas. Mas assim, vamos lá, voltamos para o texto. O texto está dizendo que Deus tirou o povo de Israel do Egito para a terra de Canaã, a terra prometida, e perambulou durante 40 anos no deserto com esse povo. E tinha um propósito. Qual era o propósito? Prová-los. Deus queria humilhá-los, queria castigá-los, para saber se realmente no coração deles existiria uma fé. Ou seja, observem, Deus ele tem 3 atributos eternos: a onipotência, a onipresença e a onisciência, ou vice-versa. A onisciência é o conhecimento prévio de tudo, passado, presente e futuro. E o texto está dizendo que Deus provou Israel durante 40 anos
para saber o que estava no coração. Ou seja, a onisciência de Deus, segundo esse texto de Deuteronômio, ela está em xeque. Então ele não tem onisciência, não é? Porque ele precisa ter um relacionamento dia a dia com as pessoas para saber quem é aquela pessoa. Deus não conhece, né? Ele não conhece o que está no íntimo do coração das pessoas. Tem vários textos na Bíblia que diz que Deus sonda os rins. Deus conhece o homem por dentro e por fora. Sabe tudo, mesmo antes de qualquer coisa, mesmo antes da pessoa vir à existência, Deus já conhece. Mas agora o texto de Deuteronômio 8, 2 e 3 está dizendo que Deus levou o povo de Israel para o deserto para prová-los, para saber se eles tinham fé e iam obedecer seus mandamentos. E o propósito foi mais além, era para castigar, era para humilhá-los. Já não bastava a humilhação que eles passaram no Egito? Agora eles, em busca de uma liberdade, em busca de ter uma vida mais livre, uma vida mais digna, eles ainda tinham que ser humilhados pelo Deus deles? Gente, isso é loucura. É loucura. E essa loucura, ela incute, ela cabe na cabeça das pessoas, dos crentes. Sabe? Essa loucura, ela cabe na cabeça de muitos cristãos que estão passando por desemprego, por fome, por nudez, por doença, por tantas coisas, mortes na família. Mesmo assim, eles inocentam Deus e dizem: isso é a vontade de Deus, nós temos que passar por isso. Jesus disse que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. É isso, o crente, se não passar por provação, ele não está bem com Deus. Então, meu amigo, veja o tamanho da loucura que a religião coloca, impregna na mente das pessoas. Você, mesmo passando por diversos tipos de dificuldades na vida, dificuldades extremas, não estou falando de um dia você não ter o almoço, um dia só. Não, estou falando de dificuldades extremas. Dificuldades que levam a pessoa ao desespero, à dor. Agora, o texto da Bíblia está dizendo que Deus está provando. E muitos cristãos aceitam essa loucura. E concordam, não, Deus está nos provando, irmão. Eu, quando era cristão, quando estava dentro da jaula, dentro da caverna, da cegueira, das trevas, da fé, eu também entendia assim. Sabe, pessoal? Eu entendia assim. Que quando eu estava passando por provações, eu achava que era Deus que estava me provando. Mas nada disso, não era Deus nenhum que estava provando. Era a minha ignorância, era eu ser cego e acreditar nos textos hediondos, arcaicos, textos anacrônicos desse livro amaldiçoado chamado Bíblia. Então, minha gente, eu trago nesse vídeo essa forte reflexão. Se você conhece algum cristão, indique para ele esse vídeo. Se você conhece alguém que está passando por uma dificuldade e que essa pessoa ela fala isso de peito, né, cheio, com orgulho, porque o crente, muitos crentes, principalmente as pessoas que não estudam de forma coerente, de forma racional a Bíblia, elas se sentem orgulhosas quando estão passando por uma dificuldade. Quando estão desempregadas, quando seus filhos estão doentes. Mas isso é loucura, é insanidade. As pessoas têm que acordar, têm que se dar conta. Eu não vejo um rico, um milionário, um empresário, uma pessoa bem-sucedida fazer menção de coisas tais quanto essas. Ele não aceita passar por provações. Ele não aceita ficar desempregado, sem um carro de luxo, sem o seu apartamento luxuoso, sem dinheiro para ele fazer o que bem quer. Eu não vejo isso. Isso só cabe na cabeça dos crentes analfabetos, na cabeça de crentes, de pessoas retardadas pela religião. E chegou a hora de você despertar, meu caro. Eu estou trazendo esse vídeo como um choque de ordem para te balançar, para te fazer raciocinar, para você entender que você tem sido enganado, você tem sido iludido pelas histórias desse livro velho. É hora de mudar. É hora de você abandonar essa loucura e viver a vida real, a vida coerente, a vida lógica, tá bom? Então tá aí, eu espero que vocês tenham entendido, tenham gostado. Se gostaram, deixa o like, os comentários, enfim, pessoal, tá bom? É isso aí, um abraço a todos e até o próximo vídeo.